Olá galera, então aqui com a videoaula para introdução sobre acústica, assim como o roteiro, essa videoaula também vai ser relativamente curta comparada com as demais. Bom, a acústica é um ramo da física que está dentro da ondulatória, é um subtópico ali da ondulatória, onde a gente estuda de forma um pouquinho mais detalhada a produção do som e os fenômenos que as ondas sonoras podem apresentar, né? Então, em frente. É, uma coisa importante de saber quando se estuda a acústica, já que a gente está tratando do som, então é interessante entender como é que o som, como é que se comporta a velocidade do som em determinados meios materiais, já que o som para se propagar precisa de um meio material, então como é que a velocidade do som varia dentro desses meios materiais? Pois bem, é, como a gente já deve estar acostumado com a ideia, a velocidade de uma onda mecânica dentro de um meio, ela é sempre dependente exclusivamente de uma propriedade elástica daquele meio e de uma propriedade inercial daquele meio. Isso aqui vale para ondas mecânicas em um meio qualquer. A velocidade dela sempre vai depender de uma propriedade elástica e sempre vai depender de uma propriedade inercial. Quanto mais forte for essa propriedade elástica, mais rápido a onda mecânica se propaga naquele meio. Quanto maior for essa propriedade inercial, mais lentamente a onda se propaga naquele meio. Bom, com o som não seria diferente. O som é uma onda mecânica longitudinal e a velocidade do som, tanto em fluidos, líquidos e gases, como em sólidos, é calculada por uma expressão que é semelhante na forma a essa expressão geral aqui que a gente já está muito acostumado. Então, a velocidade do som em fluidos é dada pela raiz quadrada desse fator aqui, que é chamado de módulo de compressibilidade, e a densidade do fluido, do líquido ou do gás. Isso aqui é em quilogramas por metro cúbico, ok? Esse módulo de compressibilidade aqui, ele é uma medida, de certa forma, da elasticidade do fluido, porque ele diz para mim quanto que o fluido varia de volume quando submetido a uma determinada variação de pressão. Então, se o volume do fluido varia muito quando ele é submetido a uma determinada variação de pressão, uma determinada mudança de pressão, ele vai ter um B grande. Se ele variar pouco, então ele vai ter um B pequeno. De forma análoga, para os sólidos também, a velocidade do som em um sólido é calculada dessa forma. Este rapazinho que aparece aqui no numerador da fração é o chamado módulo de Young. Eu creio que quem for estudar a resistência dos materiais vai se deparar com esse rapaz ainda mais vezes. Pessoal da mecânica e acho que o pessoal de edificações vai se deparar com o módulo de Young algumas vezes. E aqui embaixo também a densidade do sólido. Então, como vocês podem ver, aquilo que a gente disse lá no início do estudo da ondulatória, que valia para ondas mecânicas, vale mesmo para todas as ondas mecânicas. A forma como a gente obtém a velocidade de uma onda mecânica é sempre simplesmente a raiz quadrada de um fator que é elástico e de um fator inercial. De uma forma geral, se você pesquisar e observar com cuidado, você vai ver que a velocidade do som em sólidos, ela tem a ordem de grandeza em geral maior do que a velocidade do som em líquidos, e a velocidade do som em líquidos em geral é maior do que a velocidade do som em gases. É importante notar também que existe uma certa dependência da velocidade com a temperatura. A velocidade depende, de certa forma, da temperatura. Se você não consegue ver isso de primeira, preste atenção que aqui você tem a densidade. A densidade, ela é simplesmente massa por volume. E o volume de qualquer substância varia com a temperatura. Então, se o volume varia com a temperatura, a densidade varia com a temperatura. Se a densidade varia com a temperatura, a velocidade varia com a temperatura. E de acordo com o que essas expressões aqui nos dizem, quanto mais quente estiver
um gás, por exemplo, tratando aqui de fluidos, quanto mais quente estiver um gás, menos denso ele será. Quanto menos denso ele for, mais veloz o som vai se propagar naquele meio. Quer dizer que o som no ar a 20 graus se propaga a uma velocidade maior do que o som no ar a 0 grau. Ok? Fenômenos ondulatórios do som. Como já foi dito, o som é uma onda mecânica longitudinal. Como qualquer onda, o som está sujeito a todos esses fenômenos aqui. O som sofre reflexão, ou seja, se uma determinada onda de som se propaga em uma determinada direção e encontra um obstáculo, ela reflete e volta se propagando no meio originário. O som também sofre refração. Como a gente disse lá desde os primeiros textos, a reflexão e a refração são fenômenos que acontecem quase sempre simultaneamente. Em determinados problemas, a gente destaca mais um deles, a gente reforça mais o caráter de um deles, mas os dois acontecem simultaneamente, porque no momento que essa onda reflete aqui, parte dela também passa. E observe que, como o som se propaga com velocidades diferentes nesse meio e nesse meio, então vai ter uma mudança no comprimento de onda. O comprimento de onda aqui era isso, vamos supor, e aqui ele é só isso. Então aqui a gente pode inferir que o som se propaga mais lentamente no meio 2, porque lembre, a velocidade do som, ou a velocidade de uma onda qualquer, é lambda vezes f. Como a frequência só depende da fonte, se a velocidade diminuiu, então esse rapaz aqui também diminui. Ok? Então, quando eu olho para cá e vejo que as frentes de ondas ficaram mais próximas umas das outras, significa que ao passar do meio 1 para o meio 2, as ondas diminuíram, o comprimento de onda diminuiu. Consequentemente, eu posso inferir que a velocidade da onda diminuiu. Também é possível verificar de forma extremamente simples que o som difrata. Se você estiver dentro de uma sala, seja esse aqui você, e aqui do lado de fora um amigo seu, se você falar aqui dentro, o som que você produz se propaga para todos os lados. Ao passar por essa fenda, a fenda se comporta como uma nova fonte, e o que vai acontecer é isso. O seu amigo que está aqui do lado de fora vai acabar escutando você, que estava falando aqui dentro da sala, mesmo que esse som não chegue diretamente do seu amigo até você. Ele passou por essa fenda e aí difratou. E aí, como a gente já falou no texto anterior, na videoaula anterior, a difração é um fenômeno que acontece sempre que uma onda atravessar uma fenda ou que ela passar por um obstáculo. No entanto, a difração é mais acentuada quanto menor for a fenda. Ok? A difração é o ideal para se observar, para fins experimentais, o ideal é quando a largura da fenda e o comprimento da onda têm dimensões de mesma ordem de grandeza. Outro fenômeno que também acontece com o som é a ressonância, e esse aqui a gente pode ver em sala de aula com os diapasões que a gente levou para a sala. O diapasão é um instrumento que ele é afinado em 440 Hz, ou seja, essa é a frequência natural dele. Portanto, se ele for excitado, ele vai vibrar. Se ele for perturbado, ele vai vibrar com essa frequência. Isso aqui corresponde a uma nota Lá. E se da mesma forma você produzir uma nota Lá perto do diapasão, essa onda sonora que está rodeando, que está se aproximando ali, que está nas proximidades do diapasão, vai fazer com que ele ressoe e comece a vibrar sozinho na frequência de 440 Hz. Ou seja, o som também ressoa, e você pode observar isso com cordas de violão. Se você tocar uma corda de violão e em seguida você conseguir reproduzir a mesma nota próximo da boca do violão, você vai perceber que a corda vibra espontaneamente, sem que você precise tanger a corda. Um outro fenômeno que acontece com as ondas de som também, que acontece com qualquer onda, é interferência. Como já foi mostrado no texto de vocês, um caso de extrema aplicabilidade para o fenômeno da interferência é
a produção de anti-ruído. O ruído é um som é o som produzido por uma onda não periódica. Quando você produz uma onda periódica, que se repete constantemente, a gente chama isso aqui de som. Mas se você produzir uma onda sonora que é não periódica, não tem período, não tem uma coisa que se repete, todo maluco aqui, isso aqui é um ruído. Você só vai escutar um chiado, você não vai escutar uma coisa que possa diferenciar uma nota com uma determinada frequência, até porque isso aqui não tem uma frequência fixa, porque não tem um comprimento de onda fixo, né? Não tem sequer como definir comprimento de onda para isso. Então isso é um ruído. A interferência ela é usada para eliminar ruídos. Os engenheiros produzem eles captam o ruído, ou seja, eles captam esse sinal aqui, e eles, por meio de um sistema digital, um sistema eletrônico, eles conseguem emitir um som idêntico a esse, só com a fase totalmente oposta. Então, exatamente o contrário desse. Esse aqui é chamado de ruído e o que o sistema produz é chamado de anti-ruído. Os dois se superpõem, como todo mundo sabe, quando duas ondas idênticas de fase oposta se superpõem, elas vão gerar uma interferência destrutiva, ok? Há um outro fenômeno que acontece com o som, que é o efeito Doppler. Doppler se escreve assim. Esse efeito aqui ele é observado com muita frequência no dia a dia da gente, mas a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre ele no próximo texto e nas próximas videoaulas, ok?